Olá, meus amigos, um ótimo dia para vocês. Estamos começando, está no ar mais uma edição do programa TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado na próxima hora, trazendo as principais notícias com a movimentação do Departamento de Jornalismo da sua TV Mar Canal 525, emissora da organização Arnon de Melo. Nós estamos ao vivo, você já sabe, pelo portal gazetaweb.com, é o mais completo portal de notícias de Alagoas. Acompanhe também as nossas redes sociais, vai interagindo com a nossa produção e você vai ficar por dentro de tudo que nós vamos colocar em evidência daqui para frente na nossa programação, abrindo o Departamento de Jornalismo com o programa TV Mar News. Lembrando sempre que a reprise deste programa você vai ter acesso também ao nosso canal no YouTube e vai acompanhar na íntegra todos os detalhes de cada programa da sua TV Mar Canal 525. O TV Mar News, como você já sabe, tem um oferecimento de plano de saúde Apivida, um dos maiores do Brasil. Muitos anos prestados, 20 anos na área odontológica, mais de 40 anos prestando serviços para a sociedade de uma forma geral. Todos nós aqui estamos trazendo diariamente as informações. Quando se tem o plano de saúde Apivida, você também tem conhecimento daquela qualidade em seus serviços. São 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas e também 109 centros de diagnóstico e de coleta laboratorial. Nós vamos superar esse momento de crise, nós vamos superar esse momento de pandemia, mas não esqueça, pensou em plano de saúde, lembre desta operadora que é uma das mais recomendadas e credenciadas no Brasil. Apivida, saúde para valer. Eu quero abrir o programa de hoje trazendo, já podemos trazer o repórter Fernando Palmeira? Daqui a pouquinho então nós vamos com o Fernando, mas antes vamos à Gazeta Digital. Como já é costume, você já está sempre aqui conosco, ligado, conectado. Estamos também sempre na abertura do programa trazendo os destaques da Gazeta Digital e o que é assunto em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Aqui na Gazeta de Alagoas hoje, com emendas de Collor, Codevasf inicia obras em 3 cidades. É o trabalho do senador Fernando Collor, que tem sido incansável, né, nesses últimos momentos, trazendo para a sociedade e para Alagoas uma bela possibilidade em termos de condições de mobilidade para todos nós. Então, tem detalhes aí na página 2 da Gazeta de Alagoas, na Gazeta Digital, que você acompanha todos os dias através do seu tablet, do seu computador e também do seu smartphone. Shoppings, comércio, restaurantes, bares e praias voltam a abrir nos fins de semana após cobranças. O governo cede e flexibiliza o decreto proporcionando a abertura nos finais de semana desses locais, desses setores que movimentam a cadeia produtiva. Mortes por Covid-19 este ano em Alagoas já são 60% do total registrado em 2020. Conta de energia aumentará 6,5% na segunda-feira em Alagoas. Engraçado isso, né? Nós estamos falando em um cenário em que a economia está sendo diretamente afetada por uma questão muito aceitável essa, quando se coloca decreto, se limita funcionamento, mas a conta não para de chegar, né? 6,5%, um aumento já autorizado, um novo reajuste na tarifa de energia elétrica, o que deixa todo mundo naquele clima de pelo menos de grande dúvida, né? O que está acontecendo? Por que isso, né? Então você tem detalhes na página B1 da Gazeta Digital. Eu quero pedir a sua atenção agora para trazer direto das ruas da capital alagoana. Já podemos trazer o repórter Fernando Palmeira? Podemos já então? Isso, vamos lá. Fernando Palmeira, ótimo dia para você. O Fernando que está no centro de Maceió e vai trazer, dentro dessa programação da nossa TV Mar Canal 525, sua primeira participação hoje ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Chega para a roda os dois. Bom dia, Fernando. Bom dia, Viderlan. Um abraço para você. Chico, abraçando a todos, toda a equipe, a você que nos assiste, muito obrigado. Josilene Pereira, já ouviu falar desse nome? Mas Jó Pereira, sim. Pois é, a gente lembra Jó, eu estava lembrando Jó da Bíblia, mas o nome dela mesmo é Josilene Pereira, uma brilhante deputada que está aqui atuando, principalmente no momento de pandemia, vendo e lamentando uma pandemia paralela, que é a pandemia da fome. E onde estão os poderes públicos? Pelo menos o parlamento se levanta na voz dessa alagoana, essa deputada que nos honra e nos dá muito orgulho, porque nesse momento ela está clamando para o governo do estado abrir
os cofres públicos que têm dinheiro, segundo o próprio secretário da Fazenda, e ter uma política pública para aplacar a fome que também mata. Parabéns, deputada, que honra estar aqui, e vê-la como mulher, na sensibilidade, uma atuante deputada, lembrando daqueles que, lamentavelmente, perdem os seus entes queridos pela doença, pela pandemia e, lamentavelmente, pela fome. Exatamente. E nós, como a gente precisa lamentar, temos muitos alagoanos, né? São mais de 400 mil famílias na pobreza e na extrema pobreza. Isso é preocupante, segundo dados da própria Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Assistência Social. Então, isso é muito preocupante. Quem tem fome tem pressa, quem tem fome precisa ser atendido com ações suplementares de alimentação, sim, mas principalmente, Palmeira, telespectadores, com uma ação ordenada, coordenada dos recursos de todo o estado de Alagoas, mas também e principalmente dos recursos do FECOEP, né? E quando eu digo ações coordenadas e ordenadas, é porque falta planejamento, falta simultaneidade, falta multissetorialidade. E isso é uma coisa que nós estamos cobrando, não é de hoje, já tem algum tempo. A própria legislação, lá atrás, já trazia previsão da necessidade de um plano estadual de combate à pobreza, né? Porque os recursos, quando eles são usados de forma planejada, seguindo critérios, focando no território onde estão as pessoas de extrema pobreza, são essas ações que vão possibilitar o resgate. Então, no momento de pandemia, onde a fome assola, nós precisamos sim de ações emergenciais, mas com o transcurso, no decorrer do período administrativo, nós precisamos de ações planejadas para que a gente faça um combate efetivo dessa pobreza. Olhe, os números são estarrecedores, levantados aqui mesmo pelo seu gabinete, pela própria Assembleia. São nada menos de 414 mil famílias alagoanas na linha da miséria com fome. Isso é triste. Isso é triste. E quando a gente pensa que nós tínhamos, no FECOEP, tivemos o ano passado e recentemente aprovamos uma outra distribuição de cestas básicas para atender a esses alagoanos. E votei a favor, Palmeira, telespectadores, porque não tem como votar a favor de uma ação que venha atender as pessoas que estão passando fome, né? Não tem como votar, mesmo que essa cesta atenda apenas 15 dias da necessidade de uma família pobre, como é o caso das cestas que foram aprovadas pelo FECOEP. Mas é uma única distribuição depois de um ano da última distribuição das cestas aprovadas pelo FECOEP. Então, é um ano depois, uma única distribuição que vai atender, infelizmente, metade dessas famílias, não vai atender a universalidade dessas famílias. E, por isso, eu apesar de votar favorável, voto com considerações. E não foi só nessa votação. O ano passado, nós já alertamos dentro do Conselho, pedimos ao governo do Estado para planejar o apoio às famílias pobres, aos pobres e alagoanos que passam por muitas dificuldades nesse momento, que isso tivesse sido feito na sua universalidade, porque são mais de 400 mil famílias, né, e nós só distribuímos 200 mil cestas uma única vez, então nós não atendemos a totalidade. E, além disso, eu mostrei que era possível que isso fosse feito através de um cartão de complemento de renda, porque muitas pessoas, elas têm ausência de alimento, têm fome, mas muitas pessoas têm ausência de outras coisas, porque às vezes chega uma cesta nutricional entregue por uma organização não governamental, às vezes o próprio município, porque tem municípios no estado que aportam ajudas, né, auxílio a essas famílias, mas ela tem outras necessidades. E fora Palmeira e telespectadores, eu poderia dizer a vantagem de quando a gente aporta em um cartão de complemento de renda, a gente faz com que o dinheiro circule na economia local. Isso. E isso é muito importante no momento de pandemia como o que nós estamos vivendo agora. Nós temos aí ações sociais do governo federal, com CAD único, aquelas verbas que a gente conhece dessas bolsas que já vêm de algum tempo, antes mesmo do próprio governo Bolsonaro, mas eu fico imaginando o bolsão de miséria desses que não tiveram ainda acesso a isso, principalmente num momento como esse. A preocupação é com a vida, é com a vacina que não chega,
valeu inclusive pela inércia e o desacreditar da tragédia, uma CPI que está lá no Senado Federal, instalada ontem, e aqui em Alagoas a senhora faz esse papel brilhante e digno do aplauso da sociedade, defendendo aqueles que estão esquecidos, que estão aí no interior, longe, no ambiente mais distante, e nos bolsões de miséria da capital também. Que sequer estão nos cadastros oficiais do governo, porque não tem acesso ao auxílio emergencial, não tem acesso, muitas vezes, temos uma grande massa fora do Bolsa Família. Então, nós temos que lembrar dessas pessoas, e é para isso que essa casa tem que atuar, e é por isso que eu fiz constar em ata a minha indignação. Não é por fazer oposição ao governo, não faço oposição por oposição. Nós temos que contribuir para que o governo faça o melhor que ele pode fazer, para que chegue ao povo alagoano melhor condição de vida, principalmente aos mais pobres, principalmente aqueles que passam fome hoje. Então, é necessário que nós, poderes públicos, né, executivo, legislativo, judiciário, de todas as esferas, governo federal, governo estadual, governo municipal, é necessária articulação, diálogo, construção conjunta. Nós não podemos governar e não podemos ser políticos de rede social apenas. Nós precisamos ser políticos de ações reais na vida das pessoas. Nós temos que realizar melhor condição. E agora eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que hoje, aqui na casa, nós vamos votar uma indicação minha, que pede ao governo do Estado, que é o administrador, o grande coordenador desse processo de pandemia, nos termos sanitários, né? Nós pedimos ao governo do Estado que ele faça... dê prioridade de vacinação aos usuários do transporte coletivo. E aqui eu quero acreditar que vou ter apoio dos outros deputados. É importante dizer, Palmeira, telespectadores, que o problema de aglomeração do transporte coletivo, ele não é de hoje, ele não é local, é nacional, mas eu sou deputada em Alagoas, eu vivo em Maceió. Todos os dias as pessoas pegam ônibus lotados, todos os dias as pessoas... se submetem à aglomeração dentro do transporte coletivo, não porque elas querem, não é opção, é necessidade. Elas vão em busca do trabalho, da solução do pão diário, de como ganhar esse pão. Então, visando essas pessoas que, durante o tempo, o ano passado, não foi pensado em soluções definitivas que existem, eu mesma citei aqui na Assembleia. Nós poderíamos estar pensando em conjuntos de 2 ônibus, que só permitisse pessoas sentadas dentro dos ônibus, passando em horários, em períodos menores, porque o trabalhador entra naquele ônibus porque ele tem que chegar na hora no trabalho e sabe que o próximo só vai passar com meia hora, 1 hora depois, e ele vai chegar atrasado se não for naquele ônibus. Então, é possível fazer isso com ajustes entre as empresas que operam o sistema, o governo federal sentando à mesa, eu mostrei isso, o governo do estado subsidiando, o município, no caso o município de Maceió. É possível, mas não foi feito até agora. Isso pode ser feito, claro, mas a prioridade da vacinação, ela pode acontecer para quem usa o transporte coletivo. Então, é isso que nós estamos pedindo, para que as pessoas que usam o transporte público coletivo, elas tenham prioridade na vacinação, ao mesmo tempo que os poderes, principalmente executivo, possa sentar à mesa para construir soluções que evitem essas aglomerações diárias das pessoas que usam o transporte coletivo. Muito obrigado e parabéns à deputada Jó Pereira por essa sensibilidade de mulher, de parlamentar brilhante, defendendo aquilo que, na realidade, precisa, sim, de uma atenção toda especial dos governos municipais, estaduais e governo federal, para cada vez mais observar aqueles que não estão morrendo só pela pandemia, mas o agravante, que é a fome. Aqui da Assembleia Legislativa, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET, claro. Videlan Araújo, a gente segue com você no TV Mar News.
Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação ao lado do Francisco Nogueira, nosso repórter cinematográfico, no gabinete da deputada Jó Pereira, trazendo informações a respeito desse fundo, que é tão importante para a movimentação da economia em Alagoas e para a distribuição exatamente desse dinheiro para a melhoria de situações que são consideradas essenciais para a sociedade. E o trabalho de um deputado deve ser exatamente esse: fiscalizar, cobrar, lançar medidas para que outros deputados também possam colocar em aprovação e tentar levar para a sociedade de uma maneira isenta, de uma maneira justa, aquilo que precisa ser estabelecido e que já está estabelecido por lei, é garantido por lei. Olha, por falar em lei, ontem nós recebemos um vídeo, já circula exatamente nas redes sociais, que mostra uma abordagem agressiva da Polícia Militar no bairro Chã de Bebedouro. E o que nós estamos colocando é uma abordagem agressiva. Infelizmente, nós temos que colocar de uma maneira geral, quando falamos que a abordagem foi feita pela Polícia Militar, porque uma guarnição da Polícia Militar, então se tem o emblema, se está todo mundo fardado e que mostra exatamente a defesa do Estado, o braço do Estado nesse momento, todos precisam ser responsabilizados para que medidas sirvam de exemplo para cada um desses gestos que nós vamos mostrar agora. Nas imagens é possível ver, olha só, é possível perceber uma equipe da Força Tarefa realizando uma abordagem, retirando o homem de uma residência e, ao se aproximar da viatura, o mesmo foi agredido com fortes golpes na cabeça. A população ficou indignada com a atitude. O cidadão aí citado como Gil, né, diante dessa abordagem, no mínimo, truculenta, não se sabe ao certo as razões que motivaram essa guarnição a agir dessa forma, mas o certo é que, dentro da residência, quando os militares já voltam, levando exatamente esse rapaz de bermuda azul para a viatura, mostra uma certa truculência quando se coloca, né, o pessoal arremessa a cabeça dele, né, na parte de trás da viatura. Então, é uma atitude, para mim, que não cabe para a Polícia Militar. Estamos vivendo um momento em que precisamos ter um pouco de equilíbrio. Esse é o momento, mais uma vez, quando o homem de bermuda branca é levado para a viatura, ou seja, a cabeça dele bate na viatura, ou seja, leva o policial que está colocando ele na parte de trás da viatura, tenta jogar de qualquer maneira, como se estivesse jogando ali um saco de batata, não é? Atira o rapaz no chão e depois coloca ele na viatura. Essa daí é a parte mais forte, que é quando ele está sendo encaminhado para a viatura. Olha aí o que é que o policial faz: mete a cabeça dele na viatura. Então, é uma atitude inaceitável essa, quando nós estamos falando de pessoas que precisam ser preparadas para defender a sociedade. Independentemente do que aconteça, o gesto já é covarde, porque o cidadão está algemado, já está algemado com os braços para trás, já está ali sob o poder da polícia, sob o poder do Estado, já não oferece nenhum risco. E ainda por cima, o policial acha pouco e joga o corpo dele, a cabeça dele, contra a viatura. A Polícia Militar de Alagoas informa que já determinou uma abertura de procedimento administrativo, que não deve dar em nada, a verdade é essa, não deve dar em nada, vai ficar só entre eles lá mesmo, né, junto à Corregedoria Geral, para apurar a conduta dos militares envolvidos. O comandante enfatizou ainda o compromisso da PM no exímio atendimento à população alagoana, com respeito inexorável à dignidade da pessoa humana. E aqui a instituição não compactua com qualquer atitude que vá de encontro com os princípios constitucionais. Me parece que a atitude, não sou advogado, nem sou juiz, mas aqui posso colocar a minha opinião como cidadão. Isso está indo de encontro aos princípios constitucionais. No momento que eu tenho um cidadão, eu vou dizer cidadão porque não posso aqui também fazer a classificação como deveria, mas está aqui algemado, está com os braços para trás, está algemado aqui, não está? Você já não oferece nenhum risco. E aí o policial pega a minha cabeça e mete na viatura. Está certo isso? Não está. Você está chutando cabeça de cachorro morto. Não é? Você está chutando a cabeça de cachorro morto. Então, a polícia, ela precisa sim adotar e que não fique exatamente nesse discurso, nessa conversa bonita. Vamos aqui apurar o que está acontecendo. Foi uma mosca que passou na frente dele, ou talvez ele tenha tropeçado ali e meteu a cabeça dele na viatura. É brincadeira, testar a nossa paciência. Não é? Então eu espero que a polícia possa realmente, através do comando, né, o comando geral, junto à corregedoria, para poder dar realmente a punição necessária para esse excesso de força que a polícia fez
em conduzir esse rapaz na viatura para as medidas cabíveis. Isso, no mínimo, já é um exagero. Não tenho... É a opinião do apresentador, claro, você de casa pode ter uma opinião diferente. Pode estar pensando, mas o que será que ele deve ter feito para a polícia agir dessa forma? Será que ele desacatou a polícia antes? Não importa. O que nós estamos falando aqui é que o cara já estava com uma algema na mão. Já estava algemado. Já não oferecia mais risco, perigo para nenhum policial. Ele me desacatou. Então que se coloque um termo, que se coloque também dentro dos autos o que ele acabou desferindo contra a instituição, contra a briosa Polícia Militar, contra cada policial, o desacato que se caracterize, mas nada que possa ser colocado dessa forma. Você sabe por quê? Porque a sociedade, aí não tem áudio nesse vídeo não, mas no vídeo que circula nas redes sociais, o cidadão está lá gritando, não faça isso não, não faça isso não com o Gil. Não faça isso não com fulano. Quer dizer, a sociedade ela não aceita. E a polícia não tem essa missão. A missão da polícia, como cidadão, eu digo o seguinte, a polícia está certa em fazer. Vou bater palma aqui pela atitude da polícia, tem que fazer exatamente isso. Se o cidadão, por exemplo, estivesse ali armado, estivesse ali ameaçando, estivesse dando tiro para o alto, promovendo ali a bagunça, né? Levando o terror para os moradores, aí eu falaria, não, a atitude da polícia foi provocada como reação à atitude inicial desse jovem, desse homem. Mas o cara já estava algemado. Então acaba com qualquer tipo de tese. E aí eu pergunto para você, meu amigo, você que é contra, você que balança a cabeça negativamente aqui, achando que a atitude está correta. Se fosse você algemado, já não oferecendo nenhum perigo ali, sendo encaminhado para a viatura, e de repente, além de passar por esse constrangimento, ter a sua cabeça arremessada numa viatura, aí tenho certeza que você se colocaria no lugar do outro. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações ainda hoje no TV Mar News. Tem muitos outros assuntos para você que me acompanha pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e pelo canal 525 na Net Claro. Voltamos já.